Vamos voltar pra onde, então? Onde a gente parou? A gente falou um pouquinho da evolução, da origem da vida. Das condições, do que hoje é mais aceito. Isso. E aí, desse primeiro salto aí que você falou, né? De quando... Da fotossíntese. Da fotossíntese. Né? Isso. Então a fotossíntese, ela começa ali a liberar esse oxigênio, mesmo cerca de 2,5 bilhões de anos, a 2,5 bilhões de anos, tá? 2,4, 2,5. Esse oxigênio permitiu, né, o que a gente chama de respiração celular, o que a gente está fazendo agora o tempo todo. Você fica 10 minutos sem respirar, você morre, porque o oxigênio precisa ir lá na tua célula receber esses elétrons, tá? Para fazer rodar a formação que a gente chama de ATP, que é a moeda de energia da vida. Certo? A gente vai comer o amido ali sei lá, do macarrão, do arroz ou qualquer coisa que seja. E lá na nossa célula vai ter um processo chamado glicólise, ciclo de Krebs, que a galera da bioquímica estuda, que não é tão complicado assim, mas todo mundo acha que é complicado. E é um pouco, tá? Vai. A galera vai me malhar agora, eu vou ser cancelado nesse negócio. Mas não é tão... comer o amido, não comer o amigo. O pessoal tá falando, comer o amigo? Comer o amigo? Não, eu não falei. Não, mas o pessoal tá perguntando aqui no chat. A gente fala, você pode até comer um amigo, mas a gente tá falando de comer o amido. Isso, tá. Não é no sentido figurado, não. Era no real ali mesmo. Beleza? E aí lá na célula vai acontecer essa reação que vai formar o ATP, que é basicamente um pacotinho de energia, tá? Chama adenosina, trifosfato. Qualquer coisa que você faz, você vai queimar esse negócio. São outros ciclos, tá vendo? Então a vida e tudo na Terra, tudo depende de ciclos, cara. Esse é um ciclo importantíssimo. Com isso, teve a possibilidade de evoluírem os fungos, que são muito importantes, e os animais também. Tá? Levou um tempo ainda para isso acontecer. Os animais, que é o grupo que eu trabalho um pouquinho mais, eles aí vão surgir na casa de uns 600 para 700 milhões de anos atrás. Tá? Tem até umas evidências um pouquinho mais antigas. Utilizando esse oxigênio. E há cerca de uns 542 milhões de anos, a gente teve o que a gente chama de explosão cambriana, que não é uma explosão, é simplesmente uma grande diversificação de vida animal. E aí a gente chega em níveis de oxigênio quase semelhantes ao que a gente tem hoje, tá? Não é, ainda demorou um pouquinho para esse negócio aumentar. E aí essa vida animal complexa pôde evoluir, mas tudo começou com aquela cianobactéria. Essas cianobactérias fotossintetizantes, elas vão dominar a fotossíntese no planeta Terra até cerca de 250 milhões de anos atrás, quando a gente tem a maior extinção em massa de todas, que é do final do Permiano. 252, mais ou menos, que é por vulcanismo. A gente está falando de mudança climática hoje. Já fomos de 280 para 400 partes por milhão de CO2 nos últimos 150 anos. Naquela época, se eu não me engano, chegou a 2.500, só para você ter uma ideia. Foi assim um efeito estufa absurdo. Sei lá, 5, 6 vezes maior do que a gente está tendo agora. Então, e aí por isso que a gente sabe que mudança climática por CO2 e efeito estufa causa extinção em massa, sabe? Porque a gente já teve isso no passado. Tudo bem, não foi um organismo que criou, foi vulcanismo, só que agora é a gente que está fazendo esse negócio. Muito bem. E a temperatura provavelmente era em torno de 8 graus ou algo em torno de 8 graus mais alto. E a média? Isso, da média do planeta. Maior extinção em massa da história da vida no planeta Terra, mais de 95% da vida aquática foi extinta no nosso planeta, maior que a dos dinossauros, inclusive. Os trilobitas, que são um animal que vivia antes disso... Famosíssimo trilobita. Trilobita viveram durante 250 milhões de anos. Todos foram extintos nessa grande extinção. Então aconteceu essa grande extinção. Isso aí foi por pouco que a vida inteira não foi, né? Não, é por pouco que a Terra não conseguiria se recuperar. Que seria mais ou menos o que aconteceu com Vênus. Porque Vênus e a Terra, eles tiveram mais ou menos o mesmo ciclo de evolução. Só que chegou um momento que a Terra teve um grande acidente vulcânico, que foi esse aí, e Vênus também. Quando grandes províncias vulcânicas, que eram vários vulcões, entraram em erupção ao mesmo tempo. Só que lá em Vênus continuou, e continua até hoje, que já descobrimos já que tem vulcão ativo ainda até hoje em Vênus. E isso continua alimentando a atmosfera daquele jeito que a vida ficou impossível. A pressão atmosférica aumentou muito, a temperatura foi para 500 graus e hoje é praticamente impossível ter vida na superfície de Vênus. A Terra, foi nesse momento aí que a Terra passou por isso. Só que, de novo, né, aquele lance do acaso, né? Alguma coisa acontece que a Terra ela consegue não ficar nesse ciclo para sempre. Talvez porque tenha tido menos vulcões. É porque Vênus tem 85 mil vulcões. Caraca. Porra. Então a Terra poderia, com menos vulcão. A Terra com menos vulcão não ficou alimentando e deixando essa atmosfera inóspita total para a vida. Só que ficou durante um tempo.
depois isso aí se dissipou e aí tudo voltou, né? Perfeito. E aí a gente entra num período chamado Mesozoico, que é o dos dinossauros. É. Né? Então, esse evento levou aos dinossauros, tinha mamífero também, tinha outros grupos, né? Mas dinossauros dominaram aí por um bom tempo. Lá no ambiente marinho, aí essas cianobactérias, ou cianofícias fotossintetizantes, já não foram mais as principais. Aí vieram dois grupos chamados de diatomáceas e dinoflagelados, que é organismo que causa maré vermelha, que tem em coral por aí. Então, nos últimos 250 milhões de anos, são esses carinhas, e por que eles são importantes? As diatomáceas, dinoflagelados, são alguinhas unicelulares, pequenininhas, porque esses são os principais organismos fotossintetizantes no planeta. Não é floresta não, tá? Floresta é importante também. Mas são essas alguinhas ali nos oceanos que quando morrem, vão lá pro fundo e se não tem nada muito que decompõe, vai formar petróleo. E outros, né? Não só elas, tá? Petróleo não é dinossauro. Cara. Exato. Essa que é a Ou é questão. pouco, né? Pelo menos. Mas é quase nada, né? É, quase nada. É quase porque nada. o que vem mesmo são plâncton, A maior fitoplâncton. É isso aí. Isso. É dessas... Tem aquele meme, né? Que o dinossauro de plástico é um dinossauro que... É que. Mas não é bem isso, não, cara. É assim, talvez tenha um... Na geologia a gente tem um meme clássico na geologia, é um cara furando o poço de petróleo aqui e saindo no fiofó do No dinossauro. fiofó do dinossauro. Essa aí eu não vi ainda, não. Essa aí é bem específica da galera da geologia do petróleo. E aí, então, os últimos 250 milhões já muda a coisa. E aí vem esse evento totalmente aí do asteroide, né? E que muda a coisa de novo há 66 milhões de anos.